E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu decidi separar um assunto um pouco diferente para falar com vocês hoje, porque eu andei navegando um pouco no Behance e já faz muito tempo que eu não acesso o Behance e eu fiquei pensando sobre algo que está no meu radar, eu andei estudando de algumas formas, mas que eu ainda não conectei com esse assunto do Behance propriamente. Então, qual que é o centro desse vídeo, tá? Eu estou num cenário diferente porque eu estou no escritório. Qual que é o tema desse vídeo? O assunto central. O assunto central é que você precisa entender que o processo comercial ele vai sofrer leves alterações de acordo com a origem do lead, tá? Então, por que isso é tão importante para um designer entender? Porque olha só, se você consegue um lead de indicação, tá? De um projeto grande, de um projeto legal que você fez, de um projeto para um cliente muito bom. E você sabe que esse cliente muito bom te indicou para outra pessoa. Você já tem a impressão, você já vem, digamos assim, esse lead ele já vem um pouco diferente, né? Você já começa a tratar esse cara diferente porque você sabe que quem indicou foi um cliente bom. Agora, quando você posta um projeto no Behance e alguém chama você porque viu o seu projeto lá, você trata esse cliente de uma maneira diferente. Ou seja, a origem do lead vai mudar o seu processo comercial. A origem do lead vai impactar o seu processo comercial de uma maneira que você vai precisar adaptar a sua estrutura de vendas, a estrutura de vendas do seu estúdio, da sua agência ou do seu freela, ela vai precisar ser alterada de acordo com a origem do lead, de onde esse cara veio. Porque se ele veio do seu Behance, é diferente de ele vir de uma indicação de um cliente grande, que você já atendeu. É diferente de ele vir frio do Instagram. É diferente quando ele vem por meio de um marketplace, como, sei lá, a plataforma do Novo Mercado, Contra, ou uma plataforma tipo Fiverr. É diferente. Então, você precisa fazer uma análise das fontes de captação que você tem no seu estúdio. Se você está começando agora, provavelmente você deve ter uma ou duas. E a partir dessas fontes de captação, você vai ajustar o seu processo comercial, você vai modificar o seu processo comercial, você vai procurar problemas e você vai solucionar esses problemas para garantir que os leads eles vão chegar na reunião de vendas com você, na reunião onde você vai apresentar o projeto, dar o seu pitch e tudo mais. Ele vai chegar na reunião já com um nível de qualificação básico, legal, onde você consegue de maneira segura vender para ele. Então, é saber que, pô, se você tem uma fazenda, né, e você tem, sei lá, legumes ou raízes que crescem lá embaixo na terra. Você tem frutas que você apanha da árvore. E você tem, sei lá, uma carne que você compra no mercado. São três tipos de alimentos, são três tipos de comidas. Mas você não pode tratar esses três como se fossem a mesma coisa. Então, você vai lavar as raízes, você vai esterilizar as frutas e você vai congelar as carnes. Mas você não vai congelar as frutas, esterilizar as raízes e lavar as carnes, entendeu? Você não pode trocar o método de trabalhar com essas. Você não pode misturar uma coisa com a outra, entendeu? E eu vejo que o pessoal não tem essa inteligência de processo, essa inteligência comercial em dizer que, poxa, dependendo de onde o lead vem, eu tenho que tratar ele de uma forma X ou Y, entendeu? Se o lead veio do Behance, qual que é a característica principal dele? A característica principal dele é que ele tem um nível de consciência maior sobre o mercado de design, o mercado de comunicação, porque ele está numa plataforma que a maior parte, 99% das pessoas não sabe nem que existe, certo? Então, Behance, para nós que somos designers, é tipo assim, é a padaria na esquina de casa, entendeu? Mas assim, para o resto do mundo, Behance não existe, é totalmente desconhecido, é uma coisa super nichada e que para nós é óbvia que existe. Então, se o seu lead ele veio do Behance, você tem que saber que ele tem um nível de consciência elevado sobre o mercado. Se ele tem um nível de consciência elevado sobre o mercado, ele provavelmente já trabalhou com outros designers, ele provavelmente já tem alguma experiência contratando um profissional de comunicação, talvez ele seja um dono de agência ou de estúdio, ou talvez ele tenha algum trabalho
criativa ou de fine art ou de ilustração, alguma coisa assim, porque aí ele usa o Behance, né, para esse trabalho dele. Enfim, é um lead muito diferente em termos do que ele está buscando, do comportamento, do que um lead que vem pelo Instagram. Então, nesse vídeo eu quero falar mais do Behance, né? E no meu canal eu tenho vários vídeos falando sobre o Instagram, sobre, enfim, 1001 assuntos, né? E aí você pode, obviamente, clicar aqui embaixo, se inscrever e conferir os outros vídeos. Faz um favor também, entra aí na nossa página do Comercial Criativo, porque no dia 29 de dezembro a gente vai fazer um workshop de planejamento comercial para 2026. Então, você tem que estar lá dentro, vai ser ao vivo das 13 às 15 horas, na segunda-feira, dia 29 de dezembro. Beleza. Então, falando sobre o lead do Behance, né? O lead do Behance, por todos esses atributos que eu falei, alto nível de consciência sobre o mercado criativo, já provavelmente contratou algum designer antes, ele mesmo tem algum interesse em projetos, ele é uma pessoa que você vai ter que qualificar especialmente no quesito authority, tá? Então, se você está pegando esse conceito agora, o processo de qualificação ele tem 4 etapas, que é o famoso BANT, B-A-N-T. Budget, Authority, Need e Timeline. Então, budget é o orçamento, authority é a autoridade, need é necessidade e timeline é prioridade. Ou seja, se o lead ele vem do Behance procurando você, significa que ele tem algum orçamento para investir, ele precisa desse projeto e ele tem essa necessidade. Ele viu nos projetos que você já criou a necessidade que ele tem para o projeto dele. Seja, sei lá, o design de um mascote, design de um logo, design de um site, qualquer coisa que você tenha lá no seu portfólio que chamou a atenção daquele cara. Mas o principal elemento que vai te diferenciar e que vai garantir um bom processo de fechamento para o lead do Behance é o foco em authority. Por quê? Porque esse cara, ele está falando com você e com vários outros criativos, porque afinal ele está te prospectando numa plataforma de criativos. E o comportamento do lead do Behance é o comportamento do cara que abre 1000 portfólios, seleciona os 3, 5, 10 melhores, manda mensagem para todos, 5 não vão responder, dos 5 que responderem ele vai entrevistar 3 e aí ele vai escolher desses 3 alguém para comprar, certo? Alguém para fornecer o serviço que ele está precisando. Então esse cara ele tem o potencial de pesquisar muito preço e por questão de oferta e demanda mesmo, o preço dos prestadores de serviço tende a diminuir, porque você tem poucas pessoas procurando por designers, contratando no Behance e muita gente oferecendo. Ou seja, o valor dos projetos prospectados, fechados no Behance, ele tende a ser menor do que o cara que consegue prospectar e fechar esses projetos na sua própria estrutura. Seja essa estrutura uma estrutura de tráfego, uma estrutura de Instagram, uma estrutura de qualquer outro funil. Então, qual que é o ponto que você tem que bater com o lead que veio do Behance? Authority. Você tem que mostrar para esse lead como a sua metodologia é diferenciada, como o seu processo de criação é otimizado, sobre os resultados que você já teve antes. O nível da sua conversa com esse cara tem que ser mais elevado, tem que ser uma conversa voltada para resolução de problemas, para encontrar dificuldades dentro do negócio e solucionar essas dificuldades com comunicação. Então, são várias coisas que precisam ser alinhadas dentro desse elemento de authority. Porque os outros 3, budget, need e timeline, são pontos assim que já vem com uma pré-qualificação. O lead ele já vem entendendo isso, se ele vem do Behance. Agora, se ele vem do Instagram, o ponto principal é need, é necessidade. Por quê? O cara está no Instagram, ele pode estar vendo Reels, ele pode estar respondendo um story, ele pode trabalhar com outra coisa. Você tem que saber se esse cara precisa daquilo que você oferece. Se esse cara precisa de um projeto de marca, de um projeto de um site, de um projeto de estratégia. Você precisa descobrir isso em primeiro lugar, para então resolver budget, timeline e authority. E aí no Instagram, curiosamente, porque o lead ele está numa plataforma com bilhões de pessoas e talvez ele nem esteja procurando um projeto gráfico foi oferecido para ele, você vai ter dificuldade de bater o need, a necessidade. Mas o authority vai ser bem mais fácil, muito mais fácil. Por quê? Porque não tem milhões de designers prospectando clientes ao mesmo tempo. A maior parte dos designers não prospecta. Então, você tem o inverso do que você tem no Behance. No Behance, você tem muita gente oferecendo design e pouca gente comprando. No Instagram, você tem muita gente comprando e pouca gente oferecendo.
certo? Proporcionalmente. E o Instagram tem um mercado que é muito maior do que o Behance. Então, mesmo que os números sejam parecidos, o Instagram, por ele ser maior, o mercado é mais diluído, entende? Então, no Instagram você vai precisar focar mais em necessidade, descobrir se aquele lead ele tem uma necessidade que você consegue resolver com o seu serviço, da sua agência, do seu estúdio, do seu freela, o que quer que seja. Então, você saber a diferença de um lead que vem do Behance, do Instagram, do tráfego, não sei o quê, e saber os atributos desse lead vai tornar o seu processo comercial muito melhor, muito mais assertivo, muito mais específico. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso workshop no dia 29 de dezembro, das 13 às 15 horas, para planejar o comercial do seu estúdio, da sua agência ou do seu freela. Eu me chamo João Torres, sou head comercial e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo e participe do workshop dia 29 de dezembro.